Nós temos esse debate até a modernidade. Na modernidade, isto muda de figura por quê? Porque há uma separação entre o que é do campo da ciência e o que é do campo da política. As verdades da política são por consenso, ou então por autoridade. As verdades da ciência são por quase consenso, contanto que esse consenso se dê num grupo de especialistas que são praticamente semelhantes ao rei filósofo, os experts. Há o assunto técnico que merece expert. Há o assunto não técnico que pode se apoiar no assunto técnico, mas que se realiza pelo consenso, ou então pela imposição da autoridade. Interessante a forma como Olavo de Carvalho vê a política. Todos nós sabemos que a democracia que temos hoje no Brasil é a democracia representativa, que ela é inspirada na democracia dos gregos. Mas com toda certeza temos uma democracia bem diferente. Vamos ser sinceros. Qual o poder que temos na democracia? Somos manipulados pelas TVs, rádios, jornais. Moldamos nosso cérebro nas escolas. Estudamos as ciências. Para não nos enganar, a política hoje é considerada uma ciência, com suas próprias leis. Obviamente, política significa poder. Os conceitos do Olavo têm um pé na realidade. Ele não fica apenas no conceito acadêmico. Ele aposta que os acadêmicos se perdem na idealização, no conceito platônico, idealizado, no que deveria ser. Mas o importante é a realidade. Como realmente funciona essas definições na prática. Com um fetiche platônico ou com um sentido. Você tem que, vamos dizer, pegar o contexto no qual o sujeito está usando, quer dizer, o modo como ele está usando, e ver se aquela palavra, tal como ele a usa, pode ser traduzida em termos fáticos ou não. Quando um sujeito diz democracia integral, ele já está dizendo que ele não sabe do que está falando, porque não, essa expressão democracia integral não pode ser traduzida em elementos de experiência correspondente. E não pode ser sequer definida logicamente. Por quê? Porque a ideia de democracia, tal como se desenvolveu ao longo dos 3 ou 4 últimos séculos, tá certo? Com todos esses, vamos dizer, a fileira dos teóricos da democracia, que começa com John Locke, chega até o John Rawls atualmente, se você pegar tudo o que esses camaradas escreveram sobre democracia, você vai ver que todos eles se referem a ela como uma espécie de equilíbrio de poderes. O que supõe que esses poderes existem e que em si mesmos eles não são democráticos. Isso é absolutamente fundamental. Esse é o Brasil, o país que desde 2018 se viu abarrotado de boatos e teorias conspiratórias. Globalismo, marxismo cultural, ideologia de gênero. Por trás de cada uma dessas palavras-chave, existe uma teoria conspiratória, geralmente compreendida como parte de uma filosofia. E foi em 2018 que essa pretensa filosofia saiu dos círculos conspiratórios subterrâneos e chegou aos palácios. O Brasil de hoje certamente tem uma mistura de comunicação e política digna de ser estudada. Pois bem, esse é um trabalho para esse cara. Professor Manuel Castells. Ninguém consegue um diploma de bacharel em comunicação sem passar pela obra desse cara. E a obra dele cresce em importância na medida em que tem se revelado capaz de prever os impactos sociais e econômicos na internet. O Castells visitou o Brasil nesse julho de 2019, ele participou de um evento na Fundação Getúlio Vargas e aí, no finalzinho da conversa, ele deu uma má notícia ao Brasil. Ustedes
en este momento están entrando en lo que yo llamo una dictadura de la era de la información. Una dictadura sutil, en que el imaginario de gran parte de la población brasileña está siendo cambiado en direcciones totalmente contrarias a los derechos humanos, al respeto, a la libertad. Y hay un proceso de deconstrucción de todo lo que han sido las instituciones que permitieron, por ejemplo, a Brasil luchar absolutamente contra la dictadura tradicional. Com essa fala, o Castells entra para um vasto grupo de estudiosos que reconhecem que tem algo de muito estranho no Brasil. O Steven Levitsky, o autor de Como Morrem as Democracias, acredita que o nosso país caminha para o autoritarismo. O Jason Stanley, que é o autor de Como Funciona o Fascismo, acha que o nosso presidente conquistou e agora mantém o poder usando técnicas fascistas. Já a Maud Chiriot, uma francesa dedicada à história brasileira, diz que o nosso arranjo institucional já foi invalidado porque a separação dos três poderes acabou. Com todos esses alertas que são assim tão severos, tão duros, a fala do Castells parece até que perde o impacto, mas não se engane. Porque una ciudadanía poco educada, mal informada, mal formada, es mucho más manipulable. La única resistencia última a la manipulación y la desinformación es la capacidad instalada en las personas de formar sus propios criterios, sus propias opiniones, sus propios valores y resistir a lo que puede ser una barbarie cultural.